Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackbird, hoje dia 11 de junho. E os mercados ontem no Brasil mostraram a contramão do mercado internacional. Depois do alívio da guerra comercial paralela aí entre Estados Unidos e México, os mercados americanos operaram em alta, enquanto aqui no Brasil a gente viu uma leve queda. Ou seja, essa crise do governo com o assunto Moro mostrou uma força um pouco maior do que o esperado para o início da manhã de ontem, o que também deve prolongar os barulhos do governo com relação à contribuição de Moro no processo com o Ministério Público Federal, o que seria contra as regras. Então, o presidente Bolsonaro deve conversar com o Sérgio Moro hoje, tem uma conversa marcada com o Moro hoje, e a gente espera que isso tenha um pouco mais de panos quentes, uma vez que as gravações e as mensagens são de cunho ilegal, ou seja, avançar com esse tema é muito difícil em termos de embasamento jurídico. Mas vamos aguardar um pouquinho da repercussão e há de fato uma perda de capital político por parte do Bolsonaro e do Moro, vindo de uma contribuição que não deveria ter sido feita. A gente está vendo também uma injeção de capital que pode acontecer de forma ainda tímida na economia, por volta de 20 bilhões de reais, vindas do PIS/PASEP, tá? Elas podem ser utilizadas como orçamento da União, que ajudaria aí na relação de redução do déficit primário, tá? Mas a injeção desse capital seria da ordem de 20 bilhões, trazendo aí alguma folga, principalmente para os recursos a serem utilizados pelo Tesouro, tá? Na parte internacional, a gente vê a China apoiando a emissão de títulos governamentais locais, tá? E isso, o México também começando a operação prometida para o presidente americano Donald Trump, que é monitorar o fluxo de imigrantes na fronteira. Com relação à China, a gente já vem falando de uma diferente postura do governo chinês quanto aos estímulos da economia, ou seja, eles não devem vir mais tanto de um crescimento orgânico da economia, deve vir a partir de agora e de forma crescente através de estímulos monetários, ou seja, a emissão de títulos não deixa de ser uma forma do governo estar se capitalizando. Na parte das empresas, papel e celulose. A fibra curta na China apresentou uma nova queda, quase da ordem de $20 por tonelada, chegando a $598 por tonelada. É uma queda muito abrupta da fibra, a gente vê isso já bem precificado nos papéis de Klabin e Suzano, e tem sim, depois de uma queda muito acentuada em Suzano, uma oportunidade de compra do papel, tá bom? A B3, a bolsa, divulgou números sólidos em maio operacionais. Tá, o volume foi muito satisfatório, tá? A média diária foi de 15 bilhões de reais nas ações, tá? Um crescimento de 2% na comparação mensal e 6% na comparação anual. A gente vem falando muito do case de B3 para o investidor de longo prazo, a gente já vem falando do papel há uns 2 anos, tá? Principalmente porque o mercado de capitais é uma saída para as empresas e para os investidores se financiarem, não dependendo só dos bancos. O mercado de capitais brasileiro ainda é incipiente e tem uma oportunidade de desenvolvimento gigantesca, tá? E a B3, por ser quase que um monopólio natural desse segmento, tem sim alfa para ser gerado, tá? No setor aéreo, notícia rápida, a Justiça de São Paulo adiou a decisão sobre o leilão. Isso, a gente está falando dos ativos da Avianca, tá? E de acordo com o valor econômico, a data será no dia 17. E na parte dos frigoríficos, notícia que a gente já vem falando no Morning Call faz umas 2 semanas sobre a peste suína que atacou a Ásia, os primeiros números de maio já comprovam que sim, de fato, teve uma força maior a exportação brasileira na parte de proteína. Tá? Segundo os dados da ABPA, as exportações brasileiras de carne suína in natura, tá? Assim como as carnes de frango, apresentaram um forte crescimento em maio, tá? Totalizando 67,2 mil toneladas, crescimento de 41% ano contra ano, tá? E 16,3% no período janeiro-maio. Tá? As receitas com os embarques ficaram em 143,8 milhões de dólares, significando um aumento de 54% na comparação anual.
A China, frente à peste suína africana, foi o destino de 31,9% do volume exportado, um aumento de 50% na direção do país. Ou seja, a gente continua a ver esse fluxo muito forte de proteína no curto prazo indo para a China. O Brasil, sim, um produtor de proteína importante, e as companhias que tendem a se beneficiar desse movimento, como a gente vem falando, BRF, Marfrig, JBS, entre outras produtoras de proteína local, tem alfa para ser gerado, não só de um volume maior a ser exportado, mas se aproveitando de preços mais atrativos, uma vez que você não tem a oferta lá, a demanda continua inelástica, então você tem, de fato, a oferta brasileira sendo mais valorizada. Então, oportunidade importante aí para a parte de frigoríficos e proteína, tá bom? Pessoal, fico por aqui. O mercado hoje abriu com o índice futuro subindo quase 1%, então pode ser que a gente tenha um repique importante no pregão de hoje na Bolsa Brasileira, enquanto o dólar deve operar em campo relativamente estável. Tá bom? Um abraço a todos, bom dia!